turma do terceiro ano, tudo bom com vocês? Tia Luana está passando para desejar uma semana abençoada a todos, tá? E vamos dar início à nossa revisão de português, a nossa primeira aula de hoje após a nossa prova. Então vamos lá? No nosso slide de número 2, vocês vão observar alguns tópicos da nossa primeira revisão de português. Essa revisão é de divisão silábica. E o que significa uma divisão silábica? Cada parte da palavra dita apenas uma só vez. Vamos relembrar também o que é uma classificação de palavras e o que é e como podemos dar uma classificação a ela através dos números de palavras que são descritas. Por isso que classificamos a palavra pela quantidade de números. Vamos relembrar também o que é um adjetivo. Adjetivos são palavras que expressam um substantivo, qualidade, uma característica de indicação de um atributo. No nosso slide 3, eu coloquei um destaque, né, para vocês observarem e analisarem bem, né, a forma de classificação. Então, primeiramente, a divisão silábica, ela é feita de acordo com a quantidade de fonemas pronunciados em uma única emissão de voz, ou seja, uma única forma silábica de pronunciar uma palavra. Lembra que eu expliquei no início da nossa introdução o que seria uma divisão silábica? Ela é identificada através de palavras, né, pronunciadas de forma silábica. Então, temos embaixo alguns exemplos, né, que vamos destacar. Advogado. Advogado numa separação silábica, vocês estão vendo que é advogado, ou seja, são separadas em 4 sílabas, né? Então, 4 separações silábicas. Então, isso significa que é uma divisão silábica. Por quê? Ela é feita de acordo com a quantidade de sílabas que separamos. Nessas sílabas são identificadas como fonemas. Fonemas é o som da palavra que expressamos. Por exemplo, agradecimento. Aonde que está o fonema? Mento. Então, na separação silábica, vocês vão observar que tem 5 separações de sílabas. Assim como população e infraestrutura. Logo no início da palavrinha infra, ela tem uma separação silábica, ou seja, tem a quantidade de fonemas. Bom, ao lado vocês também estão observando o que é uma classificação do nome. Classificação é quando podemos observar uma palavra e nela identificar se ela é destacada de forma monossilábica, dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba. Então, por essa classificação, o que seria uma monossílaba? Mono já diz, né? A separação de uma sílaba, que não se separa, é uma sílaba única. Por exemplo, pé, cão é uma sílaba, então é monossílaba. Dissílaba é palavra de 2 sílabas. Cadê, café, mala. Trissílaba, a separação de 3 sílabas. Por exemplo, caneta, marreta. Polissílaba com 4 sílabas. Por exemplo, população, advogado, bicicleta e assim por diante. Então, são alguns exemplos que eu coloquei para vocês identificarem e observarem o que é classificação do nome através de palavras como monossílaba, que não se separa, dissílaba, separação de 2 sílabas, trissílaba ou polissílaba, ou através de uma divisão silábica. Então, meus amores, agora vamos para o slide de número 4. Vamos ver alguns exemplos de divisão silábica.
Vejamos, na divisão silábica e número de sílabas, eu coloquei alguns exemplos para que vocês possam analisar, identificar e observar tanto pela a separação de sílabas e a classificação delas. Então, as palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas, como vimos no slide anterior. Essas sílabas, uma vez que são palavras de uma única sílaba, que são identificadas como monossílabas, de 2 sílabas são dissílabas, 3 trissílabas e 4 polissílabas, 4 ou mais sílabas. Então, temos aqui alguns exemplos como o pão, a maçã, a caneta e a bicicleta. No nosso slide 5, agora vamos identificar alguns exemplos. Vocês observem que no slide, logo no canto esquerdo, tem um textozinho, né, de uma cantiga popular. Eu coloquei um exemplo para vocês lerem, né, essa cantiga e logo identificar ao lado a classificação na tabela. Vamos lá? O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vírgula, vai fazendo chique-chique, entre parênteses, até chegar ao Ceará. Então, após essa cantiga popular, temos a tabelinha ao lado direito com a classificação de separações das palavras, né, quanto à sua sílaba. Então, vamos identificar o que é monossílaba. Monossílaba é, como vimos no início de toda essa nossa revisão, ela não se separa. São palavras com uma única sílaba. Exemplos como até, sai, trem, vai e de, que é o que está dentro do trecho dessa pequena cantiga. Palavras com 2 sílabas. Chegar, chique e quando. Palavras com 3 sílabas, que se chama trissílaba, né? Temos como maluco, Ceará e fazendo. E por fim, na última tabela, no finalzinho, palavras com 4 sílabas, que se chama polissílaba. Pernambuco, tá? Então, vocês vão observar bem, analisem, e aí nessa tabela vocês vão começar a identificar quanto à sua classificação. No nosso slide 6, vamos agora dar início a adjetivo, tá? Essa é a nossa segunda revisão de português. O que significa um adjetivo? Adjetivo são palavras que expressam as características, qualidade de pessoas, objetos, lugares, animais, sentimentos, fenômenos da natureza, isto é, são classificações características do próprio substantivo. Então, observem comigo, no slide aqui, número 6, eu coloquei um exemplo bem simples de quê? De um castelo, uma casinha. E aí tem um pequeno textozinho que está escrito assim, Casinha das Bruxas. Naquele castelo há um portão de ferro, há teias de aranha e uma vassoura velha. Pelos telhados anda um gato travesso, a quem a bruxa feia abraça e dá beijos. Naquele castelo esconde-se um mistério entre grandes paredes e um enorme teto. Bom, nesse texto bem pequeno já podemos identificar e destacar algumas características do adjetivo, né? Por exemplo, casinha das bruxas. Casinha, ela é um objeto, é um lugar ou é um sentimento? Ela é um objeto, é uma casa, mas está no diminutivo, é uma casinha. Dentro do texto, o que mais podemos identificar como um objeto? Vejamos, portão de ferro é um objeto. Telhado é um objeto. Animais, gatos, é uma qualidade, né? Uma característica do adjetivo gato, né?
característica do gato, travesso, né? Agora, a característica de uma pessoa, feia. Quem é feia? A bruxa. Então, é um adjetivo, é uma qualidade da bruxa, que ela é feia. A qualidade da casa. A casa é pequena, no diminutivo, casinha. Então, esses são alguns exemplos, né, que foi tirado desse pequeno texto, que também é importante e vale relembrar como conteúdo de classificação e de palavras que podemos expressar características de dentro de um adjetivo. No nosso slide 7, para dar continuação ao complemento do slide anterior, ainda seguindo com a revisão de português, vamos dar seguimento a algumas classificações desses personagens que são relacionados ao adjetivo, tá? E também esses personagens têm a ver com a casinha das bruxas. Então, vamos observar lá no enunciado. Estes são alguns amigos da bruxa. Vamos identificar quais são os adjetivos de cada um deles? Então, a bruxa. Qual é o adjetivo dela? Bonita e cabeluda. E do Drácula? Dentuço. Por que a qualidade dele? É de morder, né? Então, o Drácula ele tem essa qualidade, né, de ser dentuço. E, por fim, o Hulk. Qual é a qualidade do Hulk? Ele é alto, ele é forte, ele é esverdeado, né? Então, são alguns exemplos de adjetivo que são classificados para cada um desses personagens que vocês estão vendo aí no texto. No nosso slide 8, tá? Vamos fechar então a nossa revisão falando de sinônimos. Turma, sinônimos é uma palavra que tem o mesmo sentido, ou quase, né? O significado que uma outra palavra tem. Por exemplo, o Curupira é um menino veloz. Por que é um menino veloz? Qual é o significado de ser veloz? Rápido, né? Então, é um sinônimo da palavra que tem o significado de uma outra frase. Então, eu coloquei 2 exemplos retirados do texto do livro do Curupira, que também foi tema de prova de vocês, né, para vocês entenderem e identificarem. Então, esse é o primeiro exemplo do nosso slide, né? Menino veloz, garoto rápido. E o segundo exemplo, ele também encanta os caçadores para que, abre aspas, 3 pontinhos, não consigam achar a saída da mata. Como falamos em achar, seria o quê? De encontrar uma saída, não é isso mesmo? Então, achar e encontrar são sinônimos, só que de significados que palavras diferentes. Então, como ficaria essa frase? Ele também encanta os caçadores para que, pontinho, 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 não consiga encontrar a saída da mata, que é o mesmo sinônimo de achar. Tá? Então, fechando essa nossa aulinha de hoje no slide, fizemos a revisão de sinônimos e fizemos a revisão de adjetivo, né? E citamos alguns exemplos. E também de divisão silábica e classificação do nome. Ou seja, falamos de 4 importantes termos da nossa gramática dentro do livro do caderno 2 de português. Tá? Então, estou encerrando essa nossa atividade de hoje, de revisão. Eu espero que tenha sido uma aula introdutória muito bacana. E nos encontraremos na próxima atividade. Tá? Um grande beijo e fiquem com Deus.